Vamos. Amém, Jesus. Quantos acharam? Digo amém. Amém. Glória a Deus. Então nós vamos fazer a leitura nesse texto conhecido, Atos, capítulo 9, nós vamos ler a partir do versículo 10. Ora, havia em Damasco um discípulo, diga discípulo, chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impondo-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Amém. Coloque a mão no seu coração, vamos pedir uma palavra revelada por Deus. Senhor Deus, eterno Pai, te bendizemos e te agradecemos pela oportunidade de ouvirmos a tua palavra nessa noite. Abençoe cada um dos teus filhos e filhas, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Diga para duas pessoas que estão perto de você: Deus vai falar com você agora. Amém. Deus quer falar com você. Antes de dar início à palavra, à meditação dessa noite, quero lembrar os irmãos que no mês de novembro, lá para o dia 9 mais ou menos, dia 6 a 10 de novembro, nós vamos ter uma linda festa aqui na igreja que chama Festa dos Tabernáculos, tá? Uma linda festa com espetáculo, sabe? A igreja é mudada, quem já veio sabe, né? Vira um teatro onde há muitas histórias bíblicas, danças judaicas. Então se prepare para essa grande festividade, amém? Em nome de Jesus. Hoje eu quero compartilhar uma palavra com você sobre o servo que Deus usa. Quem é o servo que Deus usa? Alguns. Vou te dar a chance novamente. Quem é o servo que Deus usa? Eu. Amém? Então, mas algumas pessoas erradamente pensam que Deus vai usar qualquer pessoa para fazer a sua obra, qualquer pessoa que esteja tratando a obra de Deus de qualquer jeito, que queira fazer a obra de Deus de qualquer maneira. E não é assim. Há pessoas que pensam que pode servir a Deus de qualquer maneira, de qualquer modo, do seu jeito. E a Bíblia, ela relata que Jesus reprovou uma pessoa que quis chegar perto de Jesus e se portar como uma pessoa importantíssima, e que ele era cheio de dons, cheio de talentos, religioso, mas Jesus percebeu que ele tinha um outro Deus que ele considerava maior do que Deus. Estou falando daquele rapaz que a Bíblia chama de jovem rico, que está lá em Lucas, no capítulo 18 e o versículo 27, 18 até o 27. Lucas, se você quer ir comigo lá, capítulo 18, a partir do versículo 18, diz assim a palavra do Senhor: Certo homem importante lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Amém? Olhe para mim agora que eu vou falar sobre esse texto para você. Se você continuar lendo esse texto, você vai ver um diálogo de Jesus com esse certo homem rico, ou um jovem rico, como é chamado. E essa pessoa, esse homem, ele chegou com certa arrogância diante de Jesus. Quando ele chegou para Jesus, ele disse:
bom mestre, fez um elogio a Jesus, mas ele sabia que no final ele queria falar para Jesus que ele já fazia tudo que Jesus pregava, tudo que Jesus ensinava, ele queria dizer que já fazia. E Jesus disse: por que você está me chamando de bom? Só existe um bom, que é o nosso Deus que está no céu. Aí ele disse: o que eu posso fazer para herdar a salvação? O que eu posso fazer para ser salvo? Sabe, é uma pergunta que as pessoas estão fazendo. O que você acha que você deve fazer para ser salvo? O que você acha que deve fazer para que você garanta a sua salvação? Esse jovem rico, esse moço, ele recebe a resposta de Jesus: olha, você não pode fazer isso, fazer aquilo, você não pode adulterar, roubar, matar, você precisa honrar o seu pai, a sua mãe, você precisa ter relacionamento, né, com a sua família. Aí ele vira para Jesus e diz: mas isso eu faço, Senhor Jesus, desde a minha adolescência, isso não é problema para mim, então eu já sou salvo. Aí Jesus percebeu que havia altivez no coração dele, um homem rico, que julgava superior a tudo e a todos. Aí Jesus fala assim: então está certo, mas há uma coisa que você pode fazer então para garantir tudo então. O que é, Senhor? Aí Jesus disse para ele: vende tudo que você tem, distribua aos pobres e vem viver comigo, segue-me, vem ser um dos meus discípulos, futuro apóstolos, quem sabe vai ter uma carta escrita com seu nome no futuro. Jesus podia dizer assim para ele, mas Jesus simplesmente disse: vem e siga-me. Aí ele abaixou a cabeça, se entristeceu, saiu e não voltou mais até Jesus. O que devemos fazer para sermos salvos? O que nós devemos fazer para sermos salvos? Ontem nós estávamos fazendo evangelismo na Praça Alencastro, e eu me aproximei de um grupo que pertence a uma seita aqui em Mato Grosso, e tem no Brasil toda essa seita, um grupo que se veste de branco, toca alguns instrumentos em algumas praças, Universo em Desencanto. E aquele grupo me cercou assim, eu fui lá distribuir uns folhetos para eles, falar que Jesus te ama, tal, fazer aquele evangelismo light com eles, né? Mas eles quiseram dar uma mergulhada comigo, falaram assim: vamos conversar com esse camarada, de repente a gente traz ele para cá. E eles disseram: esse panfleto seu está dizendo como se tornar um filho de Deus. Como que eu posso me tornar um filho de Deus? Aí ele me deu a brecha para entrar com evangelismo mais profundo, né? Mergulhar em águas mais profundas. E fui explicar para ele. E ele dizia: mas esse Deus de vocês é muito injusto, porque como que ele cria pessoas para ir para o inferno? E eles leem bastantes livros, né? Para fazer parte dessa religião tem que ler quase 200 livros. Aí quando você lê lá o último livro, aí você já está apto para evangelizar também e tudo. E eles começaram a julgar assim que o evangelho que a gente pregava estava muito no nível. Teve um momento que ele chegou a dizer assim: não, isso aí, você tem que chegar no nosso nível aqui. Aí eu devolvi para ele, porque quando ele fez a pergunta para mim assim: escuta, como que o Adão pecou lá e eu tenho que pagar esse negócio aqui hoje? Eu não conhecia Adão nem Eva, eles pecaram lá atrás e eu tenho que pagar isso aqui? Aí eu disse para ele assim: quando eu tinha 10 anos eu tinha essa dúvida também. Devolvi, né? Eu tinha essa dúvida quando eu tinha 10 anos. Mas vou te explicar então como é que o negócio funciona. Aí eu falei para ele: vamos supor que o senhor é um homem muito rico, o senhor tem muitos carros, os seus filhos e netos vivem do bom e do melhor, o senhor tem um café da manhã que
ninguém tem igual, um almoço farto, um jantar farto, faz viagens, os filhos estudam nas melhores escolas, mas de repente o senhor resolve jogar. O senhor resolve jogar, vai jogar lá na mesa, lá do poker, né, de alguma coisa assim, e aí o senhor aposta tudo e perde tudo. A minha pergunta para o senhor é o seguinte: esse problema vai ser só seu? Ou vai atingir seus filhos, netos, bisnetos e tudo que vier de neto para frente aí? Ah, mas isso não pode. Pode. A decisão dos pais vai respingar nos filhos. Deus não criou o homem para pecar, mas Deus criou o homem para ser servo, para ser amigo, para ter intimidade, para ter comunhão. E Deus lá no Éden, porque ele conhecia a palavra também, alguns trechos bíblicos, eles conhecem para rebater a gente. Eu falei, mas você sabe que lá está escrito na Bíblia, que Deus avisou o homem. O homem não pecou inocente. Deus avisou o homem, diz o seguinte, está escrito lá o seguinte, que o Senhor Deus disse: se comeres do fruto do conhecimento do bem e do mal, se comer desse fruto, certamente morrerás. E o homem escolheu a morte, e não a vida. Bom, deixa eu fechar esses parênteses aqui, só para dizer que eu conversei com esse pessoal, ficamos lá, gastei o meu tempo todo lá da praça só com eles, e os irmãos estavam gastando com outros lá. No final eles pediram para sair. Então, tá bom. Mas assim, voltando para o texto que nós estamos lendo aqui, hoje, há muitas pessoas que pensam que pode servir a Deus de qualquer maneira, fazer o que lhe dá na telha, mas nós queremos ver algumas qualidades, algumas características que Deus espera do seu servo, da sua serva, que quer fazer a obra de Deus. Servo de Deus, serva de Deus tem algumas características. Número 1, se você estiver escrevendo as características dessa pregação, a Bíblia nos mostra nesse texto de Ananias 5 qualidades no servo que Deus usa. 5 características. A primeira delas é: o servo que Deus usa tem coração de discípulo. Vamos dizer juntos? Tem coração de discípulos. Mais uma vez bem forte. Tem. Atos capítulo 9, versículo 10 diz assim: um discípulo chamado Ananias. Vamos pegar só esse texto aí. Um discípulo chamado Ananias. Ananias não era simplesmente um membro de igreja. Ele não era uma pessoa que frequentava as reuniões dos discípulos apóstolos apenas uma vez por semana. Ananias era um homem comprometido. Ananias era um discípulo reconhecido. Ele tinha um coração de discípulo. Eu quero pedir para você olhar para mim, que eu quero explicar um pouquinho mais sobre esse coração de discípulo. O coração do discípulo é um coração ensinável. É um coração que quer a maturidade. Mas tem gente que não quer amadurecer. Tem gente que quer ser sempre criancinha, quer ser tratado como coitadinho. Ó, ele é melindroso, não fala com ele de qualquer jeito não, senão ele vai ficar burrado, vai fazer bico. Tem gente que faz bico, irmãos. Homem emburrando. É feio demais. Não pode ter isso. Não pode ter isso. Então, você que é homem, está olhando para mim, você tem que ser homem, discípulo, homem de Deus. Não pode ser essa pessoa igual o papel higiênico, qualquer coisa está rasgando. Você tem que ser servo, forte como a rocha, sabe? Você tem que ser um homem de Deus. E você que é mulher, você tem que ser uma mulher de Deus. Não pode ser essa pessoa sensível demais, emburrada, chora por qualquer coisa, fica de mal do irmão, da irmã da célula, sabe? Se quando é disciplinado, eu quero agora, eu não quero ir mais na igreja. Alô? Está na hora de crescer, discípulo. Está na hora de crescer, discípula.
Está na hora de você ter um coração de discípulo. O coração do discípulo serve. Tem gente que tem que estar empurrando. Ô irmão, faz isso, você tem esse talento. Faz isso. Você sabe trocar essa lâmpada lá, a lâmpada está queimada. Você não pode vir aqui, não sei. Sirva a Deus com seus talentos. Discípulo pega o seu talento e serve a Deus. Eu vou cobrar para tirar aquela lâmpada ali e trocar outra. Irmãos, na casa de Deus é investimento. Tudo que você faz para Deus, você tem dobrado para a sua vida. Eu aprendi isso na minha vida. Sabe? De investir na obra de Deus, de fazer as coisas de Deus. Você tem uma retribuição poderosa. Então o discípulo, ele vai fazer aquilo que vem às mãos dele para fazer. E nós encontramos aqui esse discípulo Ananias. Ser discípulo é ser comprometido completamente com a obra de Deus. Você é comprometida? Você é comprometido com a obra de Deus? Irmãos e irmãs, se cada um de nós nos comprometermos com a obra de Deus, não tenha dúvida que nós seremos a igreja dos milhares e milhares nesta cidade. Mas precisa que cada um de nós, cada um de vocês, cada um de nós, nos colocamos na presença de Deus para servir a Deus com aquilo que nós temos de talento. Servir a Deus com o trabalho que o Senhor nos chamou para fazer. Porque Deus olha para você, às vezes você nem se vê como Deus olha para você e vê você. Deus olha para você e vê uma liderança, vê um líder de multidão, uma líder de multidões. Mas aí você olha para você, não, eu sou um coitadinho. É igual aquela visão que lá na Bíblia mostra algumas pessoas. Por exemplo, o Ezequiel chorava, um profeta, é conhecido como profeta chorão, sabe, porque ele se via só como o pior, sabe, o mais perseguido, o menor da casa. O Gideão também, a hora que o anjo apareceu para ele, ele falou assim, ô varão forte e valoroso. Eu não sou isso não, eu sou o menor da minha casa, sou o filho mais novo. Mas o Senhor chegou e disse para ele, você é varão forte e valoroso. Deus olha para você e vê você varoa, forte, valorosa, poderosa no Senhor. Deus enxerga você, varão forte e poderoso. Você vai fazer a diferença nessa cidade, você vai fazer a diferença no seu bairro, na sua célula vai bombar. Então levanta sua mão de profeta, vira para uma testa perto de você vai ser poderosamente usado pelas mãos de Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus vai te usar poderosamente, em nome de Jesus. Aleluia, amém. Também o discípulo de Deus, ele tem bom testemunho perante as outras pessoas. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 22. Atos dos Apóstolos, capítulo 22. Nós vamos ler o versículo de número 12. Diz assim a palavra do Senhor: um homem chamado Ananias, fiel seguidor da lei e muito respeitado por todos os judeus que ali viviam. Olha só, Ananias, a Bíblia está dizendo que ele era um homem piedoso, conforme a lei, e ele tem um bom testemunho dos judeus e de todas as pessoas que moravam ali. Bom testemunho. Então, a primeira característica do discípulo que serve, a primeira qualidade do servo que Deus usa é ter um coração de discípulo. E esse coração de discípulo fala do seu testemunho. A segunda característica, número 2, a qualidade do servo que Deus usa
é que Deus pode contar com ele. Fale comigo. Deus pode contar com ele. Vamos falar junto? Deus pode contar com ele. O discípulo que Deus usa é aquele que Deus pode contar com ele. E nós podemos voltar aqui em Atos capítulo 9, e o versículo de número 10, que diz assim: em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão e disse: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Irmãos, olhem para mim. O que ele respondeu? Então, a segunda característica de um servo que Deus usa é que Deus pode contar com ele. Ele está pronto para atender o chamado de Deus. Ele está pronto para dizer: eis-me aqui, Senhor. O problema é que nós vivemos numa geração, e nós somos empurrados por essa cultura mundana, dizendo assim, cada um no seu quadrado. Cada um preocupa com a sua parte. Por exemplo, se eu colocar assim, imagine comigo aqui, eu coloco um balão amarrado no seu pé. Todo mundo em roda aqui, todo mundo em pé aqui. Imagine essa cena. A gente amarra no seu pé um balão cheio, tá? Uma bexiga cheia. E aí, eu falo assim, atenção, agora cada um cuida do seu. O que você vai fazer? Estourar o do outro e proteger o seu, não é? É ou não é que vai fazer isso? Mas eu não mandei ninguém estourar de ninguém. Mas as pessoas vão estourar. Eu falo assim, atenção, cada um cuida do seu. O que eu mandei fazer? Cuidar do seu. Aí as pessoas vão estourar o do outro. É a cultura. A cultura desse mundo é assim, é o egoísmo. Eu cuido do meu aqui e destruo os outros. Se eu destruir os outros, eu estou protegendo o meu. Não é assim? Esse não é o modelo de Deus. Esse não é o jeito de Deus. Nós não podemos ser empurrados por essa cultura egoísta. Nós temos que ser pessoas com o coração aberto para Deus, para dizer sim para Deus, quando Deus nos chamar. Mas essa cultura está fazendo muitos crentes, muitos discípulos, quando tem um chamamento de Deus, ele diz assim: congresso de aliançados? Para quê? Não, Senhor, não eis-me aqui. Aí fala, congresso de pais e filhos, eu levar meus filhos lá para aprender a palavra de Deus? Eu também não eis-me aqui. Vai ter um encontro com Deus, você pode levar seus... Não, eis que eu não estou aqui. Deus tem um chamado para você ser líder. Eis que eu não estou aqui também. Não quero ser líder. Deus quer que você faça evangelismo. Também eis que eu não estou aqui. Onde é que você está então? O Senhor Deus, Ele te chama. Deus tem um chamado para a sua vida. Ajuda quem está ao seu lado a acordar para esse balanço. Deus tem um chamado para você. Atenda o chamado de Deus. Então, o discípulo que Deus usa é esse discípulo que Deus pode contar com ele. Discípulo de Deus, em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, abra comigo, capítulo 5, e o versículo 32. Atos 5, 32. Fala que dentro dessa característica que Deus pode contar com ele, é porque ele é obediente. Olha o que fala no versículo 32. Nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe o quê? Obedecem. Irmãos, olha o que o texto está dizendo, que o Espírito Santo, Deus concedeu o Espírito Santo aos que obedecem. Você quer ter uma vida cheia do Espírito Santo? Obedece a Deus. Obedeça a Deus.
Faça aquilo que o Senhor está te chamando para fazer. Cumpra a sua parte no reino de Deus, o seu papel no reino de Deus, porque um discípulo não manda outro, ele mesmo se oferece para cumprir a vontade de Deus, do seu mestre. É assim. Eis-me aqui, Senhor. No Velho Testamento nós encontramos Isaías capítulo 6, versículo 8, quando Deus fala assim: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aí o Isaías levanta e diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quando Deus olha para esta igreja de Cuiabá, quando Deus passa os olhos nesta igreja e vê o seu rostinho, quando Deus vê você, o seu potencial, a sua casa, os seus amigos, a quantidade de gente que você conhece, Deus olha para você e diz assim: esta minha serva eu quero usar poderosamente, esse meu servo eu quero usar poderosamente. Só depende dele ou dela, porque eu quero usar e eu vou dar o meu Espírito Santo aos obedientes, aos que se deixarem ser usados por mim. Porque Deus, Ele respeita, viu? O Senhor Deus, Ele respeita você, respeita a minha, a sua opinião, Deus respeita. Se você não quiser que Deus não te use, Ele não vai te usar. Mas se você disser: Senhor, eis-me aqui, eu quero dizer para você, eu quero te dar uma boa notícia: Deus vai te usar poderosamente. E o inferno vai ficar preocupado com você, porque você vai tirar vidas e mais vidas das mãos do diabo e levar para Jesus. Quando você chegar nos céus, muitas pessoas vão chegar com mãos vazias, mas você que diz para Deus: eis-me aqui, vai chegar com as suas mãos cheias. Cheia de quê? Das almas que você levou para Deus, das almas que você vai entregar para Deus. Então, a primeira característica do servo que Deus usa, ele tem que ter um coração de discípulo. Vamos falar juntos? Tem que ter. A segunda: Deus pode contar com ele. Bem forte. E a terceira? A terceira é: ele tem o direcionamento de Deus. Diga: ele tem o direcionamento de Deus. Todos juntos. Ele tem o direcionamento de Deus. Está em Atos capítulo 9 e o versículo de número 11 e 12. Olha o que diz aqui: o Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Olha só, veja essa cena, imagine isso. O Ananias está na casa dele, e de repente o Senhor Deus vem e dá uma visão para ele, e fala assim: Ananias, você vai lá na rua direita, você vai procurar a casa de tal, fulano de tal, e você vai encontrar lá um certo Saulo, que tem por apelido de Tarsis, e você vai chegar lá, e você vai orar na vida dele, e ele vai restituir, eu vou restituir a ele as vistas, porque ele está cego. Imagine isso, irmãos. Deus dá a direção para Ananias, Deus dá a direção e diz: é dessa forma que você tem que andar, é dessa forma que você tem que fazer, o seu alvo é esse, o seu alvo. Hoje, Deus quer que você entenda que você é uma flecha polida nas mãos dele, e Ele quer lançar você como flecha polida na direção certa, para acertar o alvo que Ele quer acertar. Sabe qual que é a direção certa de Deus para as nossas vidas aqui, esse rebanho? É nós andarmos na visão que Deus tem dado. Todo mundo discipulado, todo discípulo um líder compromissado. Você ter o seu MDA, você também fazer MDA com outras pessoas.
Quem aqui ainda não está tendo o seu MDA e quer ter o seu MDA? Quem? Levanta a mão. Várias pessoas que ainda não têm e está precisando. Então procure o seu líder, fale com ele sobre isso. A terceira característica é essa: Deus vai dar a direção, e esse servo ele vai andar na direção que ele tem recebido de Deus. O discípulo não faz a obra de Deus sem antes buscar dele a direção e a vontade. Você tem que buscar a vontade de Deus para a sua vida, a direção de Deus. E quando Deus te coloca numa igreja com a visão celular, com o modelo do MDA, Deus está dizendo para você: olha, eu quero que você lidere multidões, eu quero te usar para liderar uma célula, depois 2, depois 3, depois 4. Eu quero dizer para vocês, daqui a algum tempo, alguns de vocês vão estar liderando 100 células, 200 células, 300 células, porque Deus vai te usar. Mas ande na direção que Deus está dando e não na sua, porque tem gente que quer andar na sua própria direção. Não, eu não combino com isso, eu não quero isso que Deus está falando. Meu irmão, não seja dessa forma. Não lute contra a vontade de Deus. Sabe, podemos fazer muitas coisas, mas as que Deus se agrada, quando você faz ela, você recebe, sabe, da parte de Deus, aprovação. Deus sempre vai aprovar aquilo que vem dele. Eu estou dando essa direção, e se você cumprir essa direção, Deus vai aprovar o seu ministério. No Velho Testamento nós temos um momento na vida de Josué, um homem usado por Deus, que ele teve um problema sério, um revés, porque ele e o povo de Israel não buscou a direção de Deus quando deveria ter buscado. Está em Josué, se você quiser abrir a Bíblia comigo, capítulo 9, Josué, capítulo 9, e o versículo de número 14, diz assim a palavra do Senhor, Josué 9:14. Os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram o Senhor. Olha só. Então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida, e os líderes da comunidade o confirmaram com juramento. Deixa eu explicar o texto para você. Olhem para mim. Quando Deus foi entregar a nação de Israel para o povo que saiu do Egito, Deus deu uma ordem, disse assim: olha, vocês vão eliminar todos os inimigos dessa terra, expulse todos os inimigos dessa terra. Amém? Foi isso que Deus fez. Elimine todos os inimigos dessa terra para que vocês possam habitar a terra. Aí o povo de Israel encontra com uns tais de heveus, e eles contam história para os líderes de Israel, para Josué, e o povo de Israel não consulta a Deus para ver se aquilo que eles estavam falando era verdade. E aí, sem consultar a Deus, esse povo firma um juramento de não destruir esse povo, não expulsar eles da terra, de um acordo de paz com inimigos. Aí depois que eles fazem esse juramento, esse acordo, eles descobrem que aquele povo não era um povo de outra terra distante, mas era um povo que morava ali, naquela terra onde eles tinham que expulsar todos os inimigos. E agora eles tinham um juramento, e tinham que cumprir o juramento. Sabe o que isso fala, irmãos? De pessoas que não buscam a direção de Deus, querem fazer a coisa do seu jeito. Deus está falando que é para andar por esse lado, ele quer andar por esse lado. Deus fala que quer fazer dessa maneira, e ele quer fazer dessa maneira, ou ela quer fazer dessa maneira. Então deixe de lutar contra Deus, contra a vontade de Deus. Faça a vontade que Deus tem para você, minha irmã, meu irmão. Pare de ser criança na fé. Até quando você vai ficar só recebendo o leitinho? Até quando? Porque tem crente, sabe, que fica
200 anos de fé na igreja, e ele está ainda querendo, cadê meu leitinho, minha mamadeira? Né? Qualquer coisinha, eu acho que eu vou sair da igreja. Não estou muito feliz com esse negócio que vocês me falaram, não. Leitinho, até quando? Está na hora de crescer. Fala para quem está assim, está na hora de crescer. Amém? Fala, se você falar 3 vezes, dá uma música, né? Está na hora de crescer, está na hora de crescer. Aí, tá vendo? Já deu uma música aí, ó. Então pare de ser nenenzinho, de andar para ganhar papá aí, ó. Para com isso. Pessoa, né? Homem velho, barbado, daí usando fralda ainda. Para! Está na hora de crescer. Discípulos tem que ser maduro, andar na vontade de Deus. Deus está dizendo, ó, é para fazer isso, você vai fazer isso. Deus diz, agora é para aqui, essa batalha vai ser por esse lado, você vai por esse lado. Deus diz, agora você vai conquistar essa terra, você vai conquistar essa terra. Deus diz, agora você vai conquistar a sua família, você vai conquistar a sua família. Deus diz, agora você vai conquistar os seus amigos, você vai conquistar seus amigos. Não seja daqueles empacados. Deus está dizendo, vai para lá. Não, eu não vou. Estou com saudade do Egito. Lá tinha uma cebola cheirosa. Era assim, irmãos. Quando Israel estava passando pelo deserto, levantou uma oposição a Moisés. Um povo endemoniado, que começou, ó, a fofoquinha no meio de Israel. Ah, gente, vocês lembram quando a gente estava no Egito? A gente era escravo, a gente trabalhava muito, mas tinha uma cebola lá, que eu vou te falar uma coisa. Quando ela caía assim, ó, quando a gente sentia o cheiro dela na comida, ai, que saudade. Tem pessoa que está com saudade da escravidão. Tem gente que usa a sua boca só para falar fofoca. Tem gente que, ao invés de usar essa boca para abençoar, fica amaldiçoando. Amaldiçoa a casa. Essa casa não presta, esse carro não presta, esse filho não presta, esse esposo não presta, essa esposa não presta, nada na minha vida presta. Ei, muda a sua linguagem. Cresça, discípulo. Muda a sua linguagem. Use a sua boca para profetizar coisas dos céus e não do inferno. Porque tem pessoas que emprestam a boca para o diabo. Fala, diabo, aí abre a boca. Aí o diabo começa. Pare de profetizar coisa do inferno. Levanta sua cabeça, abra sua boca e diz, fala que o teu servo ouve, Senhor Deus dos exércitos. E eu vou falar a tua palavra para a minha casa, para os meus filhos, para o meu esposo, para a esposa, para os meus parentes, para os meus amigos. Eu vou levar a palavra que transforma, a palavra da salvação. O servo que Deus usa, ele anda na direção de Deus. É a terceira característica. A quarta característica: o servo que Deus usa, ele também tem limitações humanas. Diga, ele tem limitações humanas. Então a primeira coisa, ele tem um coração de discípulo. Vamos dizer juntos? Número 2, Deus pode contar com ele. Número 3, tem o direcionamento de Deus. E número 4, tem limitações humanas. Abra em Atos capítulo 9. Atos, no capítulo 9, nós vamos ler o versículo de número 11 e 12. Diz assim a palavra do Senhor. 9, e o versículo de número 11 e 12. O Senhor lhe disse, vá, Deus disse aqui, o Senhor está dizendo aqui para Ananias, tá? Deus disse para Ananias, vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos, para que voltasse a ver.
Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse tal homem, e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Olha só, ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Olha só, olha para mim, vou explicar o texto. Ananias, cristão, perseguido, porque nessa época houve uma grande perseguição em Jerusalém. Eles tinham fugido de Jerusalém, estavam em Damasco, e agora, em Damasco, Deus fala para ele assim: olha, Ananias, você vai lá em Damasco, vai lá na rua direita, na casa de Judas, e você vai encontrar com certo Saulo lá de Tarsis, e você vai ministrar na cabeça dele, e ele vai ser curado da cegueira, que está cego. Olhem para mim, preste atenção nisso. Mas olha a ficha, olha o currículo de Saulo. Sabe quem era Saulo? No capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, conta a história da morte de Estevão. Aí, olha para mim, não precisa procurar agora não. Aí, quando Estevão foi morrer, levaram ele para fora da cidade para apedrejá-lo. Sabe quem que segurava a capa das pessoas que jogavam pedra, que mataram ele? Você sabe quem segurava as capas dos importantes, do povo mais importante, os principais lá da sinagoga, aquele pessoal todo lá? Saulo segurava as capas dessas pessoas, era auxiliar dos mais nobres príncipes dos judeus, o povo que matou Estevão. Ele fala lá no capítulo 22 de Atos, que ele consentiu na morte de Estevão, que ele carregava a capa dessas pessoas. E sabe o que mais? Ele agora tem uma carta na mão dos principais, dos sacerdotes de Jerusalém. Ele tem uma autorização do governo para prender todo cristão que ele achasse pela frente. E agora ele monta no seu cavalo e está indo em direção a essa perseguição. Aí ele cai do cavalo, o anjo de Deus aparece e ele cai do cavalo. E quando ele cai, ele fica cego. Eu quero dizer para você, quando você se torna um cristão verdadeiro, quando você se torna um discípulo de Deus verdadeiro, discípulo que honra Deus, que faz a vontade de Deus, que anda debaixo dessa autoridade de Deus, nessa obediência a Deus, eu quero dizer para você, quando seus discípulos saírem de casa para perseguir você, eles vão cair do cavalo. Deus vai fazer eles ficarem cegos diante de você. Foi isso que aconteceu. O Saulo saiu e ele cria que ele estava fazendo a coisa certa. Eu vou perseguir esses cristãos que estão falando contra a nossa religião, vou matar essa turma, vou trazer para matar. Mas quando ele vai, ele cai. E ele vai, Deus fala para ele ir para essa casa desse Judas. Ele vai para a casa de Judas, e quando chega lá, Deus fala para Ananias lá no outro lugar: Ananias, vai lá cuidar do Saulo. Aí a limitação humana que nós falamos aqui, que é a quarta característica, fala que Ananias teve medo de ir lá. O texto aí no capítulo 9, a partir do versículo 12, fala o seguinte: ele começa a falar para Deus: Deus, Senhor, eu tenho ouvido a fama desse homem, eu sei o currículo dele, ele é um perseguidor do seu povo, todos que honram o teu nome, ele quer perseguir, ele quer matar, e ele tem nas mãos uma carta. A fama já tinha espalhado, ele sabia que Saulo tinha nas mãos uma carta que autorizava ele, dava poder para ele prender os cristãos.
Ananias sabia que Saulo tinha consentido na morte do seu amigo Estevão. Ananias podia estar com o coração cheio de raiva desse tal de Saulo. E Ananias vai na casa de Judas. Mas se o Ananias fosse uma pessoa amargurada e olhasse para Saulo cego lá, ele ia falar assim: eis que Deus me entregou nas minhas mãos os meus inimigos, vou matar agora. Porque tem gente que é assim, a carne entra e começa a fazer oração para as pessoas dar errado, oração para pessoas perder emprego, sair do emprego, perder casa, carro. Isso é macumba. Você só pode ter autorização de Deus para fazer boa cumba, só boa cumba, macumba não. Você só pode abrir a boca para profetizar coisas boas, orar pelos seus irmãos, pelos seus inimigos, abençoar. Ananias podia chegar lá e dizer assim: Saulão, você matou o meu amigo Estevão, né? Vai levar uma bicuda agora, só para descontar. Ele podia agora, assim: agora rapaz, você acha que eu vou orar para você ser curado? Eu vou orar para você ter um câncer agora, daqueles que em 5 semanas você vai morrer. Ele podia fazer isso, mas ele não fez. Ao invés disso, ele fez obedecer a Deus. Limitação humana nós podemos ter, mas nós não podemos ter o empacamento humano. Nós temos que seguir na vontade de Deus, porque quando a gente segue na vontade de Deus, Deus conhece o futuro. Ananias disse: eu sei da fama desse homem, mas Deus fala para ele: Ananias, eu vou usar esse homem para pregar para governadores, eu vou usar esse homem para pregar para outras nações, e até para as pessoas da sua própria nação. Vá fazer o que eu estou te mandando. E Ananias então se levanta e vai cumprir a vontade de Deus. Limitação humana, Deus reconhece. É a quarta característica de um discípulo que Deus usa: ele entender que ele não é soberano, ele entender que ele não sabe de tudo, que ele é humano, que ele é falho. Ananias entendeu isso: eu sou falho, sou humano, eu estou com dificuldade, Senhor, para ir cumprir essa vontade, entender isso, mas debaixo da tua palavra eu irei. Foi assim com os pescadores também. Jesus chegou e disse: vocês pegaram peixe? Não, Senhor, nós trabalhamos a noite toda, não pegou nada. Então joga do outro lado a rede. Já tinha recolhido, irmão, vocês não sabem o que era dificuldade de recolher essas redes. Os discípulos pescadores estavam lá, já tinham trabalhado a noite toda recolhendo a rede, frustrados. Às vezes há momentos da nossa vida que a gente está fazendo um projeto e aquele projeto não está dando certo, a gente está frustrado, está a ponto de abandonar tudo, de chutar o pau da barraca, como se diz, né? Está com vontade já de abandonar tudo. Mas aí, se você for sensível a Deus, você vai ouvir Deus dizendo: joga a tua rede do outro lado. Foi assim que Deus fez. Deus disse para eles: joga a rede do outro lado. Quando eles jogaram, irmãos, a rede do outro lado, dia ruim de pescaria, é difícil mesmo. O irmão Cristino, lá da ilha, também a Cristiane, sabe que o dia que o rio Cuiabá não está para peixe, não adianta. Nesse dia o mar não estava para peixe, mas quando vem a autoridade de tudo, a autoridade dos peixes, a autoridade desse mundo físico, do mundo invisível, quando vem a palavra de Jesus, Ele é autoridade sobre todas as coisas. Eles jogam a rede do outro lado, quando eles puxam 153 grandes peixes. Imagine isso. Eles não suportaram, eles não aguentaram puxar a rede, tiveram que pedir ajuda. Ei, ajuda a gente, ajuda. E vieram outros barcos para puxar a rede. Eu quero dizer para você, levanta a sua mão, quero profetizar na sua vida agora. Preste atenção, Deus vai abrir os seus ouvidos para você ouvir a voz de Deus.
E Deus vai dar comando para a sua vida, direcionamento para a sua vida, para as suas conquistas, porque as conquistas suas, quando você volta isso para Deus, passa a ser conquista de Deus, e Deus vai te orientar onde você vai lançar a sua rede, e você vai ter uma colheita abundante em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Aplauda o Senhor. Não importa a sua limitação humana. A quinta característica daquela pessoa que é um discípulo que serve, um discípulo que Deus usa, a quinta característica é: entende o mundo sobrenatural. O discípulo, ele entende o mundo sobrenatural. Vamos dizer isso: entende o mundo sobrenatural? Entende. Não, vocês não comeram ainda, mas vai comer daqui a pouco. Vamos todo mundo falar junto. Entende o mundo sobrenatural. No capítulo 9, o versículo 17, diz assim, capítulo 9 de Atos, versículo 17: Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Irmãos, olha, Deus manda Ananias lá, e Ananias vai ver esse Saulo que matou o amigo dele Estevão, que perseguia os cristãos, e quando Ananias chega, ao invés de começar uma conversa já xingando esse tal de Saulo, sabe, chamando a atenção, brigando com ele, ele diz: Saulo, irmão. Diferente. Líderes de célula, discípulo de Jesus, tem que ser educado. Você tem que medir as palavras para conversar com as pessoas. Não pode ser estúpido. Nós temos que tratar as pessoas bem. Células que tratam as pessoas bem, sempre vai ter gente nova nessa célula. Célula que faz caso das pessoas, você tem que fazer caso das pessoas. A Bíblia diz que nós temos que honrar uns aos outros, nos colocar como servos. Entender o mundo espiritual é isso, é entender que nesse mundo físico você tem que ser honrado, as pessoas têm que ficar aí fazendo tudo para você, mas no mundo de Deus, no mundo espiritual, Jesus disse: aquele que quer ser o maior, seja primeiro o menor. Aquele que quer ser exaltado, se humilhe primeiro. Aquele que quer ser honrado, honre. É o reino de Deus. Entender o mundo sobrenatural. Esse homem, ele chega no Saulo e começa a conversar com Saulo. O homem que Deus usa, a mulher que Deus usa, tem poder nas suas ações. Aquilo que você fizer, aquilo que você tocar, Deus vai abençoar. O homem, a mulher que Deus usa, cumpre a palavra profética de que os sinais acompanhariam os que crerem. Em Marcos capítulo 16, Jesus fala sobre isso, que os sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, pegarão em serpentes, se comer ou tomar alguma coisa mortífera, não lhe causará dano. Tem promessa para a sua vida. Ei, crente, tem promessa para a sua vida. Você precisa tomar posse disso, mas para tomar posse dessas promessas, você tem que entender o mundo espiritual. Tem que conhecer o sobrenatural de Deus. O discípulo que Deus usa, ele conhece, entende o sobrenatural de Deus. O homem que Deus usa, ele prega a palavra. A mulher que Deus usa, ela prega a palavra. Leva as pessoas ao batismo nas águas. Cura as pessoas através da oração, da fé em Jesus Cristo.
traz a libertação para os oprimidos, para as pessoas que estão endemoniadas, estão vendo vultos, estão ouvindo vozes. Ei, está na hora de você conhecer esse sobrenatural de Deus e deixar Deus te usar. Está na hora de você deixar Deus te usar. Dizer: Senhor, eu vou. Aquela casa ali, os móveis estão movendo. Uma vez eu fui numa casa que os móveis, eles saíam do lugar. Os demônios tiravam os móveis do lugar. Não tenha medo de entrar nesse lugar, porque quando você entrar, Deus está entrando com você, a unção de Deus está entrando com você, e a Bíblia diz que maior é esse que está com você, do que aquele que está no mundo. Deus vai te usar, igreja, Deus vai usar a sua célula, Deus vai usar você como líder. Abra o seu coração, deixa Deus te usar. Vamos ficar de pé. E eu quero chamar aqui à frente você que quer ter essas 5 características do discípulo que Deus usa. Você quer ter isso na sua vida? Eu quero chamar você para vir aqui à frente para receber essa oração. Os pastores, líderes, supervisores estarão aqui para nós orarmos por vocês. Eu quero chamar também você que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Vem aqui na frente correndo também. Aqui, junto com essa amada que está aqui. Venha. Aceite a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A pastora Ana vai estar orando com você que está aceitando a Jesus. E você é discípulo, você é discípula. Você quer fazer a vontade de Deus? Você quer ter esses sinais de Deus na sua vida? Chegou o seu momento. A bispa vai estar orando com você que quer essas 5 características. Ter um coração de discípulo. Ter também na sua vida o desejo de fazer a vontade de Deus, de dizer para Deus: pode contar comigo, Senhor. Ter o direcionamento de Deus, entender as suas limitações humanas e entender o mundo sobrenatural. Deus quer te usar. Tem lugar para você aqui. Se você quer sair do seu lugar, receber essa oração, saia, venha, porque Deus quer te usar.